Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje iniciaremos o que eu considero o diálogo mais longo de toda a Bíblia. Creio que nenhuma outra conversa é tão extensa quanto essa. O livro de Jó contém 42 capítulos e do 3 até o 37 ocorre uma sucessão de discursos entre Jó e seus três amigos. Mas para o final do livro, um jovem que até então ouvia em silêncio resolve dar sua contribuição na tentativa de descobrir quais poderiam ser as possíveis razões para Jó passar por um sofrimento tão grande, sendo que era um homem íntegro. Logo na primeira réplica, encontramos fortes indícios de quais seriam essas razões. Assim como em toda a Bíblia, aqui nesse livro várias interpretações são possíveis. Como se trata de uma apresentação contínua de argumentos e contra-argumentos, cada pessoa pode ter um entendimento diferente, baseado em suas próprias experiências de vida. Isso significa que não existem respostas certas ou erradas, apenas diferentes percepções a respeito de uma mesma realidade. O que mais importa é focar naquilo que traz aprendizado e transformação, e não na busca de culpados. Em toda discussão, uma pessoa sempre tenta provar que está certa e que o outro está errado. Quanto mais a discussão se alonga, mais os envolvidos vão perdendo foco e desviando a atenção do problema em pauta. Veremos nesse livro que aquilo que começou com uma conversa para trazer conforto e alívio para um homem em sofrimento se transformará em uma troca de acusações, em que todos tentarão provar que estão certos e se esquecerão de que não se trata de estar certo, mas sim de entender quais são os propósitos de Deus em toda aquela situação. Capítulo 3: O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: Nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão, e coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas. Espere ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Por que se dá a luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem, e a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Vemos que depois de passar 7 dias em silêncio, Jó não se contém e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele questiona por que Deus permitiu que sobrevivesse ao parto, já que teria que passar por tamanho sofrimento. Ele preferia ter nascido morto a passar por uma situação como essa. E a primeira reflexão que faço é a seguinte: em um momento de grande angústia e sofrimento, temos a tendência de nos esquecer das bênçãos que Deus já nos proporcionou. Note que Jó era um homem maduro, com uma família e fortuna muito bem constituídos. Ele havia sido abençoado por Deus ao longo de toda a sua vida, tornando-se o homem mais rico do Oriente. Mesmo tendo chegado ao apogeu de sua vida sendo próspero e feliz, ao se deparar com uma tribulação, ele invalida tudo o que aconteceu antes, como se nada tivesse valido a pena. Não estou dizendo que Jó deveria desprezar ou minimizar seu sofrimento, mas creio que seja um pouco de exagero amaldiçoar o dia do seu nascimento por conta da fase que está atravessando. O que ele não precisaria fazer é minimizar a relevância das bênçãos que recebeu.
Um ponto que me chama a atenção é o fato de Jó afirmar que o que ele mais temia lhe sobreveio. E creio que essa é a primeira pista que podemos coletar a respeito da maneira como Jó se sentia. Embora fosse um homem íntegro e temente a Deus, ele tinha medo de perder tudo. Fico me perguntando por que ele tinha tanto medo assim. Se ele agia com integridade e justiça, não precisaria ter medo de ser punido. E uma reflexão que faço é a seguinte: quando nutrimos um pensamento negativo por muito tempo, a tendência é que o inimigo de nossas almas use esse medo para transformá-lo em realidade, aprisionando-nos assim nas armadilhas que nós mesmos construímos na nossa mente. Atraímos aquilo que emanamos para o universo. Se o tempo todo me sinto inseguro e com medo, atraio pessoas e situações ruins que vão confirmar essa realidade que eu estou criando através dos meus pensamentos. Já reparou que as pessoas que mais assistem notícias sensacionalistas são as que mais se envolvem em assaltos, acidentes de trânsito, golpes e coisas do gênero? Ninguém noticia a casa que não foi assaltada, avião que não caiu e carro que não bateu. Um bairro não se torna inseguro porque uma casa foi assaltada. Um meio de transporte não se torna inseguro porque um avião caiu. E dirigir não se torna mais perigoso porque um carro bateu. Tudo aquilo que você foca, expande. Quanto mais você direciona o seu tempo e a sua atenção para tragédias e desgraças, mais coisas negativas acontecem na sua vida. O que mais Jó temia lhe sobreveio, porque o acusador sabia onde atacá-lo para revelar suas fraquezas. Vimos no capítulo 1 que Jó tinha medo de que seus filhos pecassem no íntimo quando participavam de banquetes. A vida de pensamentos revela muito sobre quem Jó era. Mesmo vivendo em um ambiente privilegiado, Jó encontrava motivos para ter medo e se sentir inseguro. Capítulo 4. Elifaz. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais os que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó. São mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Aqui vemos que o primeiro amigo de Jó se manifesta, e alguns pontos me chamam a atenção no discurso que ele faz. A primeira é que ele afirma que Jó sempre foi encorajador, um homem sábio que transmitia palavras de esperança aos que sofriam. E agora que ele é o alvo da tribulação, vacila. Ele não confia que sua vida de integridade possa livrá-lo da armadilha na qual foi lançado. E a reflexão que faço é a seguinte: é fácil dar conselhos e crer em Deus quando tudo vai bem. É fácil encorajar os outros a terem fé quando não há motivos para questionar a sua. Difícil é permanecer crendo quando a tribulação chega, quando as portas se fecham e as trevas tomam conta. É aqui que ele faz convida Jó a ser coerente com as suas palavras, pois aquele que tinha discurso para encorajar os demais não tem força para encorajar a si mesmo.
Depois, ele faz relembra que a lei do plantio e da colheita nos garante que aquilo que semeamos será aquilo que colheremos. Portanto, um justo não precisa ter medo da circunstância atual, se no íntimo tem a convicção de que plantou boas sementes no passado. Por fim, há um detalhe muito importante que ele faz revela. Ele teve uma visão em sonho de um espírito que lhe fazia o seguinte questionamento: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Creio que esse detalhe revela qual era o pecado de Jó. Ele tinha uma conduta íntegra e evitava fazer o mal. Contudo, em seu íntimo, nutria um orgulho de se achar tão justo que nem mesmo Deus poderia julgá-lo. Capítulo 5. Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi o insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes, Ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem nas mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são mal alogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateiam como se fosse noite. Eles salvam o oprimido da espada que trazem na boca. Salva-os das garras dos poderosos. Por isso, os pobres têm esperança, e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no tempo devido. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Ele prossegue seu discurso afirmando que nenhuma dor ou sofrimento é sem motivo, pois não brotam do chão. Há uma razão para o homem passar por provas, pois ele nasce para as dificuldades. É certo que as tribulações virão, mas nesses momentos devemos buscar a Deus. Somente Ele é capaz de reverter qualquer situação, através dos seus milagres e maravilhas. Ele exalta aqueles que se humilham. Por isso devemos aceitar a repreensão de Deus. O Senhor fere, mas também proporciona cura. Deus permite o sofrimento para que a ferida oculta seja revelada, para que ela possa ser curada. Ele ainda profetiza na vida de Jó, dizendo que poderá contar os bens de sua morada e que de nada sentirá falta. Ele ainda tem chance de ver os seus descendentes e ser recolhido à sepultura em boa velhice. Tudo o que precisa fazer é apresentar sua causa a Deus em arrependimento e contar com a sua infinita graça. Se assim o fizer, se tiver ouvidos dispostos a ouvir a repreensão e aplicar isso à sua vida, ele poderá receber tudo de volta. Veremos no próximo vídeo qual será a resposta de Jó a essa primeira exortação. Eu te vejo no capítulo 6.